Olá, pessoal da UNB-TV, essa é mais uma entrevista exclusiva. A gente vai conversar agora com Vitor Ramil, esse músico excelente, gaúcho, de Pelotas, né, Vitor? Vitor, eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi na infância, a família de músicos, como é que é? A nossa casa sempre foi uma casa de muita música. Os pais botaram os filhos todos para estudar assim, com 6 anos de idade, né? De 6 filhos, 3 viraram profissionais, que é o Cleiton e o Cledir, e depois eu. Eu sou o caçula dos 6 filhos. Então eu aprendi muito com meus irmãos, sabe? Tínhamos um cotidiano assim em casa de muita música, de arte em geral, porque as minhas irmãs também dançavam balé, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada enfim, em coisa de pintura, sabe? Então, realmente foi um lar assim muito propício, sabe? Eu nunca, desde garoto, não me imaginava fazer outra coisa senão arte, ser artista, era isso. E quando é que tu começou a tocar, a cantar ou a compor? Eu acho que as minhas primeiras músicas foram lá pelos 12 anos. Agora, eu comecei a tocar violão um pouco antes, tipo 10, 11 anos, eu já estava pegando violão, tocando. Às vezes o Cleiton me ensinava algumas coisas em casa. Mas também eu, com 11 anos, comecei a fazer violão clássico, depois estudei piano, e aí foi indo, foi assim, comecei bem cedo, com 18 anos gravei meu primeiro disco, e nesse primeiro disco eu gravei músicas que eu compus a partir dos 14, para tu ter ideia assim, de como foi uma coisa precoce, entendeu? Aí depois, assim, depois do meu primeiro disco eu entrei numa trip de não gravar mais, que eu me senti muito garoto, entendeu, na época. Aí eu tinha um plano de ficar até os 30 anos só estudando piano. Eu comprei um piano de cauda para mim, me furnei, eu já morava em Porto sozinho. Aí eu disse, eu vou agora estudar piano até os 30, e aí com 30 anos então eu começo a fazer as minhas coisas. Mas não resisti, eu logo parei tanto de estudar o piano como parei com o meu plano de não gravar. Assim, com 21 eu já estava fazendo meu segundo disco, e aí foi embora. E o fato dos meninos já estarem na música te ajudou a começar ou foi uma coisa meio ao mesmo tempo? Não, ajudou em termos assim de que, por exemplo, eu quando entrei num estúdio pela primeira vez, eu já tinha entrado no estúdio com eles, eu já tinha cantado naqueles microfones, eu já sabia me comportar, vamos dizer, naquele ambiente. Quando eu comecei a fazer shows, eu já tinha ido a shows com eles, já tinha visto os bastidores, né? Aquilo para mim não era uma novidade. Eu me sentia muito dentro, eu me sentia sendo preparado, vamos dizer, para fazer aquilo ali. Ao mesmo tempo, nós tínhamos muitas diferenças, eu e eles. Eu sempre fui muito introspectivo, muito na minha, e os guris, o Cleiton e o Cledir, sempre foram muito outra praia, vamos dizer assim, né, com o grupo Almôndegas também, né, logo cedo foram morar no Rio de Janeiro, sempre fizeram um trabalho muito, vamos dizer assim, muito alegre, muito extrovertido. Eu fui encontrando caminhos, vamos dizer, para fazer a minha música, né, como eu gostaria de fazer, que era bem diferente da deles. Então, ajudou muito, por outro lado, também me dificultou bastante, porque essa coisa de ser irmão, por exemplo, só recentemente, depois de muitos anos de carreira, que eu vim deixando de ser o Vitor Ramil, vírgula, irmão de Cleiton e Cledir, entendeu? Sempre tem esse aposto assim junto. Agora, isso não que isso me incomodasse, entende? Mas é só para te dar a ideia assim, do quanto realmente pesa, vamos dizer assim, para quem vai começar, né, uma carreira e tal. Então tinha um lado bom, que era esse lado todo da formação, e tinha um outro lado, quer dizer, por exemplo, tem gente que veio ouvir minha música por gostar deles, e tem gente que nunca quis ouvir minha música por não gostar deles. Aconteceu muito isso, certo? Hoje em dia não, hoje em dia a gente eu já também, enfim, ganhei a minha estrada, né, fiz as minhas coisas, e a gente está aí fazendo coisas distintas e cada um para um lado. E a tua relação com o Rio Grande do Sul, assim, o reflexo disso nas tuas letras e nas sonoridades que você usa, eu queria que você comentasse um pouco. Bom, o Rio Grande do Sul, bom, primeiro ele sempre teve presente para mim, porque o Rio Grande do Sul, que eu digo, esse Rio Grande do Sul mais profundo, assim. Eu com 17 anos compus minha primeira milonga, que chamava Semeadura, em parceria com o José Fogaça. E essa milonga depois foi gravada pela Mercedes Sosa, que era um grande ícone na minha infância e adolescência. E a música da Mercedes mesmo que me inspirou a fazer essa música. Então foi bárbaro, porque a história deu uma volta, ela acabou gravando essa música depois. Ao longo dos anos eu sempre vinha compondo milongas e tal, sempre também pelos guris, né, pelo Cleiton, pelo Cledir, me sempre traziam para casa toda a informação do regionalismo, eles logo se ligaram muito nisso e tal. E eu ia ouvindo aquilo ali e aprendendo aquelas coisas e tal. Só que o Rio Grande do Sul aparece para mim quando eu vou morar no Rio, em 86, 87, 86.
E então no Rio de Janeiro eu começo a enxergar o Rio Grande do Sul, sabe? Começo a ver de longe, ver com distanciamento. É, eu começo a questionar a minha identidade, né? Me descubro em crise de identidade, se eu sou ou não sou brasileiro, né? Senti uma certa inadequação de morar em Copacabana, por exemplo, era um choque bastante grande. Isso me levou, enfim, me levou a história da estética do frio, né? Que hoje em dia se fala bastante. A estética do frio lá no sul, por exemplo, já virou muita tese de universidade em várias áreas, assim, comunicação, antropologia, sociologia, música, porque eu comecei a refletir sobre a minha música, sobre a minha identidade. E as coisas que eu falei do meu âmbito pessoal acabaram sendo... Eu me dei conta que elas eram... As pessoas compartilhavam comigo aquele sentimento. E, bom, aí o Rio Grande do Sul então ganhou uma presença para mim muito grande, porque eu comecei a pensar naquele lugar, qual seria a música daquele lugar que não fosse uma música estereotipada, a música gauchesca, ou aquela música de quem não quer ser gauchesco, entendeu? Era difícil escapar do estereótipo, sabe? Ou do estereótipo de ser gaúcho, ou do estereótipo de detestar tudo que é gaúcho. Então eu passei a me perguntar como conciliar artisticamente, até em termos da minha própria vida, todas as informações, tudo que passava ali no Sul.